Eu vou dizer para vocês, muita gente ouviu falar nessa tal de legítima defesa. E eu convidei o Catarinhuque para vir aqui, quer dizer, já fazia dias, né, que era para vir aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Para falar sobre isso, né? Até eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso e aí eu achei tão interessante, tem algumas questões que envolvem legítima defesa. A vítima pode se usar de qualquer meio para se defender, e aí é uma legítima defesa. Mas vamos começar, o que é legítima defesa? Bom, legítima defesa é importante dizer que é qualquer meio necessário e que também tem que haver moderação na questão da utilização desse meio necessário. Certo. Por exemplo, a pessoa utiliza-se de uma arma de fogo. Quantos tiros ela precisa disparar para considerar legítima defesa? Para se defender daquela situação. Depende da circunstância. Faca. O sujeito usou faca. Quantos golpes de faca ele deu para conseguir justificar a legítima defesa? Outro caso também interessante. Utilizou-se de uma barra de ferro, de uma madeira, de um tijolo, por exemplo. Quanto que ele desferiu de golpes? Porque há um limite entre você estar agindo em legítima defesa e passar para um excesso. Para você ser um atacante daquilo ali, daquela situação. Porque assim, ele cessou a agressão da vítima. Sim. Então existe uma agressão que ela é atual ou iminente, ou seja, está prestes a acontecer. Ele usou dos meios necessários que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Ele tinha um pedaço de madeira, pegou e para se defender. Sim. E ele agiu de meio moderado, apenas para realmente conter aquela agressão. Qual que é o grande problema da legítima defesa? É quando ela excede. E aí, da legítima defesa, nós tivemos caso agora recente, em que o sujeito deu um disparo, depois ele deu 2, 3 e não deu mais porque a arma não funcionou. Sim. Onde que acabou a legítima defesa ali? Aonde ele agiu, até onde agiu a legítima defesa e até onde ele deixou de agir na legítima defesa. Que é uma situação, eu acho que também, talvez esteja falando do mesmo caso, onde a pessoa proferiu um tiro ali e de repente a vítima estava de costas. É porque tem uma outra consequência. Já cessou a agressão? Então esse meio necessário, que é o que ele tinha, usou de meio moderado, ok? E cessou a agressão? Sim. O problema é quando excede. Eu já tive júris, que eu já fiz, em que o meu cliente efetuou 4 disparos de arma de fogo na vítima. Por quê? Porque no primeiro ela continuou vindo para cima, ele deu o segundo, deu o terceiro, e no quarto disparo é que ela recuou. Recuou e correu. E aí ela faleceu porque acertou a artéria femoral na perna. Então, os tiros foram aonde? Foram região baixa, com a intenção de não matar, mas apenas de parar o agressor. O agressor não parava, então ele deu 1, deu 2, deu 3, e no quarto disparo que cessou a agressão dele parou. Ele não foi até a vítima e executou ela. Porque daí sim a legítima defesa cai por terra. Uma das coisas que as pessoas... Sabe como é que chama a legítima defesa? É uma excludente de licitude. Ou seja, você não é que permite você de matar a pessoa, ela exclui a ilicitude e aí você não é condenado. Por quê? Porque ela afasta a ilicitude da sua conduta desde que você haja dentro daqueles limites da legítima defesa que a gente falou. Que talvez seja isso que as pessoas supostamente entendem. Porque, por exemplo, se alguém entrar dentro da minha casa e eu matar essa pessoa de alguma forma, eu estou agindo por legítima defesa. Do patrimônio? Do patrimônio. Mas e se essa pessoa não me agredir, não fizer nada? Então, existe um projeto de lei que ainda está entrando, que não foi aprovado ainda, que fala sobre a legítima defesa do patrimônio. Isso ainda não existe no Código Penal. Se faz, por analogia, a legítima defesa pessoal, né, própria, que a gente fala, ou de terceiro, numa situação em que um criminoso invade a sua casa e ele investe contra você e você age de maneira moderada para cessar aquela agressão. Qual que é que as pessoas não podem confundir? Bom, eu vou esperar um ladrão vir e aí eu vou agredi-lo até a morte, porque daí ele não vai mais me roubar. Existem bens tutelados, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, estou falando que a lei diz, existem bens tutelados. Qual que é o bem maior? É a vida. É a vida. Depois é o patrimônio. Então, nada justifica tirar a vida de uma pessoa para preservar o patrimônio. Agora, quando aquela agressão ao patrimônio também gera um risco à vida de quem está sendo agredido e ele age em legítima defesa para conter aquela questão e acaba matando aquela pessoa, ele está amparado por uma excludente de licitude desde que ele tenha agido dentro desses limites. Ou seja, não tem um salvo-conduto à pessoa de falar assim, se entrar na minha casa eu mato. Cuidado, porque você pode deixar de ser vítima de um furto
de um roubo, não sei, mas principalmente de um furto, e passar a ser autor de um homicídio. E é isso que eu acho que pega nas pessoas, né? Essa incompreensão de como a lei rege tudo isso, na verdade. Vamos dar um exemplo aqui? Porque... Vamos dar um exemplo agora, que aconteceu agora. A gente viu aquela situação lá em Foz do Iguaçu, envolvendo o agente penitenciário federal e o guarda lá municipal, em que houve os disparos, e aí o agente que caiu, o guarda municipal atirou, ele acabou falecendo. Sim. Depois existem as outras pessoas que chutaram, enquanto o sujeito já estava caído. Vai ser apurado se aquela conduta deles gerou um dano também. Aquele autor, olha só, o cara era autor, porque ele chegou e atirou no outro. E se tornou uma vítima daqueles que chutaram vítima das ele. outras. E os outros falam assim, chutão porque ele invadiu, mas ele já estava, a agressão já tinha parado, porque ele já tinha levado os disparos e já estava caído. Havia a necessidade dos chutes, dos pontapés, dos pisão na cabeça, a polícia vai averiguar isso. E é ali que você fala, não, mas eu não estava agindo em legítima defesa porque ele tinha atirado no outro. Sim, mas já tinha cessado aquela agressão? Sim ou não? Mas sim, e se por acaso ele continuasse ainda com força suficiente para continuar atirando mesmo caído depois? Aí são essas questões que precisam ser analisadas. Exatamente, exatamente. Por isso que dificilmente uma legítima defesa, ela, assim, difícil falar, ocorre, mas na regra encaminha para o plenário do tribunal do júri, que são os jurados, que são competentes para analisar se aquela forma como a pessoa fez e agiu supostamente amparado em legítima defesa, caracteriza ou não. Se caracterizar, os jurados absolvem. É isso. É isso. Mas as pessoas olham para isso e falam assim, mas não pode. Isso é uma questão de honra, é uma questão de... Isso. Né? Existem todas essas questões de cultura, de sociedade também sabe envolvidas. Esse negócio de legítima defesa da honra? Tem uma decisão do STF agora. Tem algo que já está incluído, inclusive, que não pode mais argumentar legítima defesa da honra quando há crimes, por exemplo, praticados por homem contra mulher. Não, ele foi traído, daí ele, em legítima defesa da honra, ele partiu para cima, acabou matando os dois. Sim. Isso não é uma excludente de licitude. Tanto que não pode nem ser argumentado em plenário, é essa a proibição, porque não pode sequer ser requisitado isso. Outra coisa, por quê? Porque hoje, há uns anos atrás, mudou a legislação do Tribunal do Júri. E é interessante isso por quê? Porque quando ia votar o requisito da legítima defesa, começava a se perguntar para os jurados assim, por exemplo, eu argumentei legítima defesa para o réu que está sendo processado. E aí a primeira pergunta era, havia agressão? Sim ou não? Ela era atual ou iminente? Ele agiu de meios necessários, utilizou dos meios necessários? Era uma pergunta. Sim. Sim ou não? Ah, sim. Passava para outra pergunta. Ele agiu de maneira moderada? Sim ou não? Às vezes fala assim, queria dar legítima defesa, mas votava não. Ou sim, houve excesso? Aí às vezes queria dar legítima defesa, ele bateu bastante, não precisava tanto. Se votasse sim, não dava legítima defesa. O que a legislação veio e simplificou? A gente fala que é a terceira pergunta. A primeira a gente fala sobre o fato que aconteceu e a letalidade. Se aquele fato aconteceu e se foi a causa da morte da pessoa. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se o sujeito foi o autor desse crime. E a terceira pergunta, os jurados absolvem o réu? Ou seja, é uma pergunta aberta. Por qualquer motivo, por clemência, por misericórdia, por legítima defesa, por qualquer coisa. As teses usadas no plenário vão ser perguntadas para os jurados, o jurado absolve o réu. Por isso que o STF veio e falou assim, legítima defesa da honra não pode sequer ser ventilada no plenário, porque não se pergunta mais legítima defesa da honra. Se pergunta, o jurado absolve o réu, cai numa sociedade machista, a sociedade fala, não, tinha que matar mesmo a mulher que traiu. Entendi. Entende? Então, assim, a legítima defesa é algo interessante, importante, relevante, e que realmente as pessoas não podem confundir que a legítima defesa te dá o direito de matar o outro, não importa como. Não, tem regras e tem limites. Interessante, né? A gente saber um pouco mais de tudo isso. Eu gosto de aprender, né, com vocês aqui junto com a gente no programa.
Queria te agradecer mais uma vez, Cataniuc. Eu que agradeço. Tô com a voz um pouco... Você, eu, metade da cidade Esse clima não tá legal. Mas queria agradecer mais uma vez e até uma próxima. Eu agradeço, estamos sempre à disposição. E esses são temas interessantes que você traz no seu programa, que é do dia a dia. A gente tem visto inúmeras reportagens, né, ultimamente, do que vem acontecendo de crimes aqui na nossa cidade mesmo, em toda a região, que nos faz perguntar, pô, mas agiu a legítima defesa? Foi legítima defesa? Nós temos o caso do McDonald's. Foi legítima defesa aquilo? Não foi legítima defesa? Houve excesso? Não houve excesso? E as pessoas às vezes não compreendem o que é legítima defesa, até que ponto é legítima defesa e aonde que a legítima defesa desaparece. E aí, na realidade, já é uma ação provocada pela pessoa que ultrapassa a ação do outro que ele estava lhe agredindo. Muito bem, a gente aprende todos os dias, né? Mais uma vez. Até a próxima, Cataniuc. Um abraço, obrigado.